Então, muito boa tarde a todos. Vou tentar só clarificar algumas situações que estão aqui bastante confusas. Primeiro, efetivamente, os contratos de programa, em regra, não estão sujeitos à fiscalização prévia do Tribunal de Contas, apenas os contratos acima de 350 mil euros. A legislação, a partir de 2013, exigiu que fossem enviados para conhecimento do Tribunal de Contas, o que o município efetua nesse mesmo ano. Porém, o próprio Tribunal de Contas, de imediato, repostou dizendo que queiram instruir o processo porque estão sujeitos a visto. Nós ainda argumentámos que nenhum dos contratos era superior a 350 mil euros. Não entendíamos nós que eles estivessem conexos, mas o Tribunal de Contas tem uma outra ferramenta, que é, basta que eles aleguem do ponto de vista abstrato que aparentemente eles possam estar conexos e passam a estar sujeitos. Sendo que quem entende o que está sujeito ou não é o Tribunal de Contas, portanto, dirimir com o Tribunal de Contas qualquer argumento neste âmbito não iria dar em grande solução. De imediato instruímos os processos e devo dizer que desde 2013 todos os contratos submetidos à fiscalização prévia ao Tribunal de Contas relativos ao município com a empresa municipal tiveram visto tácito. Ou seja, o Tribunal de Contas, e é do senso comum, não deixa passar prazos. Deixa passar prazos quando não concorda com o teor dos contratos, mas por alguma razão não encontra um motivo para apresentar a sua recusa. Recusa essa que passou a ter quando ocorre o relatório da auditoria, em julho de 2016, e que apresenta a recomendação da dissolução da empresa, e entenda-se que a recomendação é uma ordem expressa do Tribunal. Nestes termos, os contratos que foram vertidos em 2017, pela primeira vez tiveram visto. E tiveram visto porquê? E se forem ver o próprio visto do Tribunal de Contas, diz que a título extraordinário é concedido o visto porque era, nos argumentários apresentados quando da fiscalização, o município respondeu que era a única solução viável para manter o SID e não é de todo muito obrigado, agradeço. Já foi percebido, agradeço a intervenção. Estamos em condições de propor à votação. João, eu tinha pedido para... Qual é o objetivo da... É contra-argumentar apenas a questão dos números dos recursos humanos. Eu tenho aqui, posso dizer, por simples contas, a questão do... Eu acho que isto já é um tema que não abona nada para o desfecho desta situação. Estamos todos com uma postura construtiva e até natalícia. Sou um cidadão democrata, não me sinto amarrado, na minha opinião, pelo que eu represento aqui, ou pelas culpas, e as culpas acho que toda a gente as tem de assumir na sua cota parte da responsabilidade, e não é isso que nos impede de falar. E eu estou aqui num livre exercício exatamente dessa expressão. E fiz nada nos impede de falar. Aí é o tempo para fazer as coisas. E não há aqui uns mais iluminados que outros, independentemente de estar... João, agora estás a ser ofensivo. Mas pronto, tem a palavra para dar... O Sr. Presidente agora está-me a chamar iluminado, não sei se não é por causa da Câmara, a luz da Câmara que está mais iluminada. Está a ser ofensivo, isso é que não é admissível. Não estou a ser ofensivo. Eu fiz legitimamente um conjunto de perguntas, algumas delas foram esclarecidas agora pelo Dr. Fernando Marques, e houve outras que não foram tão esclarecimento quanto isso, que foi mais arma de arremesso político. E relativamente a isso, eu queria dizer ao Presidente Luís Albuquerque, que, por exemplo, quando foi da fusão das 3 empresas municipais, do que eu registro aqui de memória, na Vera Orém existiriam para aí entre 115 a 120 pessoas, na Ambiorém cerca de 60 pessoas, no Centro de Negócios devia haver para aí umas 5 pessoas, 6, por isso a coordenadora mais as pessoas que davam apoio, e é só fazer as contas, já estamos quase nos 200, não é? E acresce que este município celebrou ainda em tempo do PSD 2009 um acordo com o Ministério da Educação que obrigou a que pelo menos por uma vez, só de uma vez, foram contratadas cerca de 50 auxiliares da ação educativa. Por isso, se fizer as contas a isso, o engordar pode ser, do ponto de vista estatístico, uma coisa interessante. Do ponto de vista daquilo que é verdade, não é um bom argumento. Essa era uma questão. Relativamente ao Tribunal de Contas, também sei que é da vida,
que todas as coisas têm um recurso. Até o Tribunal de Contas tem um recurso. Muito obrigado. Vamos propor à votação. Levantou-se agora aqui uma questão que eu acho que em vários mandatos, em vários anos consecutivos, nesta Assembleia, os números foram lançados como para cerca de, à volta de não sei quantos, e portanto sem rigor. Era um desafio que eu deixava ao Executivo Municipal, era que na próxima sessão da Assembleia Municipal trouxesse o número exato em cada vigência, em cada empresa municipal, aquilo que aconteceu, para que de uma forma, de uma vez por todas, não falássemos não acerca que, à volta de, ao redor de, que fôssemos concretos e concisos e que soubéssemos o que é que coube a cada um. Passemos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade este ponto de ordem de trabalhos. Vamos aprovar em minuta. Muito obrigado. Ponto 0232. Apreciação e votação da proposta camarária, ora em viva, gestão de eventos, serviços e equipamentos, EM SA dissolução. Portanto, o Sr. Presidente da Câmara apresentou a proposta de dissolução. No período aberto à discussão intervieram os Srs. Deputados José Alho, Nuno Batista, Nuno Dias, Tânia Sá, Nuno Prazeres e Avelino Subtil. O Sr. Presidente da Câmara repostou e prestou alguns devidos esclarecimentos. Deu a palavra ao Dr. Fernando Marques, que prestou alguns esclarecimentos e dúvidas que tinham sido suscitadas, e proposta, a deliberação foi aprovada por unanimidade. Posso fazer uma proposta? Substituir o termo repostar do Sr. Presidente parece uma coisa agressiva. Ele não repostou com ninguém. Prestou os devidos esclarecimentos. Repostou foi mais a postura. E outra do coisa Sr. que eu agradeci é que dissesse que o membro da Assembleia, José Alho, apresentou uma declaração anexa que está aí. Constará uma declaração de voto apresentada agora que não... Não, já está. Foi a que eu aqui li, que fiz a... era uma declaração de voto? Ou era uma declaração de intenção de voto? Era eu fiz uma declaração... Sim, de intenção de voto. E que entreguei à mesa e que quero que ela fique... Não, mas há duas situações. Há a declaração de intenção de voto, dizer vou votar X ou Y, e há a declaração de voto que é após a votação. Humberto, estás a brincar comigo. Eu não disse que tinha nenhuma intenção. Eu comecei por dizer que nós íamos aprovar. É uma declaração. Vou propor à votação a deliberação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito obrigado. Ponto 233, apreciação e votação da proposta camarária, ora em viva, gestão de eventos, serviços de equipamentos, EMSA, contratos de programa para 2018. Tem a palavra o Sr. Presidente. Muito obrigado. Este já me referi a eles, portanto, tem a ver com a necessidade de aprovarmos os contratos de programa para 2018 e os contratos de prestação de serviços para o tempo que for necessário, conforme já aqui acabou de ser aprovado, para que a Câmara Municipal possa transferir as verbas necessárias para o pagamento dos funcionários durante os meses em que ainda estiverem ao serviço de hora em vivo. Portanto, é isso que se pretende aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Alguma intervenção, esclarecimento? Vamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos à aprovação em minuta. Muito obrigado. Ponto 0233, apreciação e votação da proposta camarária, ora em viva, gestão de eventos, serviços e equipamentos, EM-SA, contratos de programa para 2018. Foi apresentada a proposta pelo Sr. Presidente de Câmara, sujeita à votação, foi aprovada por unanimidade. Em relação à deliberação, ponho à votação, alguém vota contra, alguém se abstém, aprovada por unanimidade. Muito obrigado. 2.34, apreciação e votação da proposta camarária, ora em viva, gestão de eventos, serviços e equipamentos, EMSA, contratos de prestação de serviços 2018. Tem a palavra o Sr. Presidente. É o mesmo assunto do ponto anterior e, portanto, é a autorização para que possamos também aprovar aqui os contratos de programa para que possamos transferir o valor para prestação de serviços, para possamos transferir o valor para a entidade empresarial para poder pagar aos seus funcionários. Muito obrigado, Sr. Presidente. Alguém tem alguma dúvida, algum esclarecimento? Passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos à aprovação em minuto. Ponto 0234, apreciação e votação da proposta camarária, ora em viva, gestão de eventos, serviços e equipamentos, EM-SA, contratos de prestação de serviços 2018. A proposta foi apresentada pelo Sr. Presidente da Câmara, sujeita à votação, foi aprovada por unanimidade. Vou pôr a deliberação à votação. Alguém vota contra?
Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 2.35, apreciação e votação da proposta camarária, segunda proposta de revisão orçamental 2017. Tem a palavra, Sr. Presidente. Muito obrigado. Este é um assunto que, sinceramente, não gostaríamos de trazer aqui à Assembleia. Mas eu, e antes de entrar propriamente explicando o que está aqui em causa, ia ler a nossa declaração que nós, enquanto vereadores da oposição, fizemos o ano passado e que dizia assim: este é o quarto orçamento que este Executivo apresenta e verificamos que este, que agora é proposto, ao contrário dos dois últimos orçamentos aprovados, apresenta valores desajustados à realidade do nosso município, o que só conseguimos entender como sendo um orçamento de ano eleitoral. Nós escrevemos isto no dia 28 de outubro de 2016, há mais de um ano. O que é aqui hoje proposto para ser aprovado é uma diminuição do orçamento da Câmara Municipal em 2.470.000 euros. E porquê? Porque, de acordo com a Lei dos Compromissos, não pode existir um desfazamento superior a 85% entre o orçamento e aquilo que efetivamente foi realizado. E, se não fizéssemos esta redução do orçamento neste valor, os 85% não seriam cumpridos. E, portanto, nós fomos forçados a tomar esta decisão para cumprir com as regras a que estamos sujeitos da Lei dos Compromissos. E, portanto, o que se pretende aqui é aprovar a segunda revisão, nomeadamente diminuir as receitas e as despesas, obviamente, no valor de 2.470.000 euros, porque estão aqui consideradas algumas despesas que já o ano passado dizíamos que não seriam contempladas e que, infelizmente, vieram-se a confirmar no decurso deste ano de 2017. E, portanto, aquilo que nós aqui propomos é reduzir o orçamento neste valor para que possamos cumprir com aquilo que está determinado na lei. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Intervenções? Nuno Dias, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a esta segunda revisão orçamental e conforme consta no disposto do número 3 do artigo 56º da Lei 73 de 2013, de 3 de setembro, os municípios devem apresentar uma taxa de execução da receita igual ou superior a 85%, conforme o Sr. Presidente explanou, no que concerne às receitas líquidas. E após estes alertas, conforme a declaração de 28 de outubro desta bancada, aliás, dos vereadores da coligação Orem Sempre, antes na oposição e hoje, que hoje compreendemos o propósito da necessidade de correção de um orçamento vincadamente eleitoralista, irrealista e empolado. É a realidade a bater. Tal como foi referido e perspectivado nesta declaração de voto, há um grande desvio na rúbrica de transferências de capital, pela ausência das comparticipações relativas a, primeiro, à requalificação dos centros de saúde pela RSLVT, segundo, no protocolo 455 de 2006, estabelecido com o IP, terceiro, o ressarcimento do IP face às necessidades de intervenção da ER 356 ao abrigo da Lei 27 de 2006, de 3 de julho, 4, nas quebras de receitas das comparticipações comunitárias, consubstanciado no atraso da execução física e financeira das empreitadas. Importa referir que este orçamento previu um aumento de receita na ordem dos 18,9% comparativamente com orçamentos anteriores, considerados como ajustado à realidade. Significa, portanto, que em ano de eleições autárquicas foi mais importante vender a notícia especulativa de um grande aumento de previsão de receita do que a racionalidade e a previsibilidade demonstrada e subscrita pelos vereadores da coligação Orem Sempre, estando na oposição, denotando já, na altura, um grande sentido de responsabilidade nesta matéria. Assim, para fazer face a esse empolamento eleitoralista do orçamento aprovado para o corrente ano, pelo então Executivo Socialista, o atual Executivo vê-se na contingência de adequar o orçamento camarário para o corrente ano de 2017, requerendo a nossa Assembleia a aprovação desta revisão orçamental para o adequar à realidade económica do corrente ano. Pelo que, dados os motivos expostos, a bancada do PSD irá votar favoravelmente esta proposta de revisão orçamental.
Muito obrigado. Não tenho mais intervenções. Vamos propor à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos aprovar em minuta. Ponto 2.02.35, apreciação e votação da proposta camarária, segunda proposta de revisão orçamental de 2017. Portanto, a proposta foi apresentada pelo Sr. Presidente da Câmara, interveio o Sr. Deputado Nuno Dias, do Grupo Parlamentar do PSD, e, sujeita à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. Em relação à deliberação, ponho à vossa consideração. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Muito obrigado. 2.36. Apreciação e votação da proposta camarária, doação de materiais, freguesia da Nossa Senhora da Piedade. Tem a palavra o Sr. Presidente. Muito obrigado. Trata-se de um pedido da Junta de Freguesia da Senhora da Piedade para a cedência de calçada para a execução dos trabalhos junto ao pavilhão desportivo do Pinheiro e Cabiçalva. E, portanto, o que se pretende aqui é a aprovação, a autorização para a cedência destes materiais que orçam em 694 euros. Muito obrigado, Sr. Presidente. Alguma intervenção? Pedido de esclarecimento? Passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos aprovar em minuta. Ponto 02.36, apreciação e votação da proposta camarária, doação de materiais, freguesia de Nossa Senhora da Piedade. A proposta foi apresentada pelo Sr. Presidente da Câmara, não houve intervenções, posta à votação foi aprovada por unanimidade. Em relação a esta deliberação, tomada em minuta, ponho à vossa consideração. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. 2.37, apreciação e votação da proposta camarária, doação de materiais, União das Freguesias de Freixiana, Ribeira do Faro e Formigais. Tem a palavra o Sr. Presidente. Muito obrigado. É uma situação idêntica à anterior, portanto, neste caso, União de Freguesias de Freixiana, Ribeira do Faro e Formigais, solicitar a cedência de diversos material para a construção de valetas e aquedutos em diversos locais da freguesia, e é isso que, no valor estimado de 780 euros. Muito obrigado. Algum esclarecimento? Ponho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos à aprovação em minuto. Muito obrigado. Ponto 02.37, apreciação e votação da proposta camarária, doação de materiais, União das Freguesias de Freixiana, Ribeira do Faro e Formigais. A proposta foi apresentada pelo Sr. Presidente da Câmara, não houve intervenções, sujeita à votação, foi aprovada por unanimidade. Em relação a esta deliberação, ponho à vossa consideração. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Muito obrigado. Obrigado. 2.38, apreciação e votação da proposta camarária, doação de materiais, freguesia de Atouguia. Tem a palavra o Sr. Presidente. Muito obrigado. Situação idêntica, tanto para a cedência de materiais, também 100 toneladas de tuvenã para arranjo de diversos caminhos vicinais, e é isso que se propõe aqui, a autorização para isso. Muito obrigado. Alguém quer usar da palavra? Não havendo. Passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos à aprovação em minuta. Ponto 02.38, apreciação e votação da proposta camarária, doação de materiais, freguesia de Atouguia. A proposta foi apresentada pelo Sr. Presidente da Câmara, não houve intervenções, a proposta foi aprovada por unanimidade. Em relação a esta deliberação, alguém vota contra, alguém se abstém, aprovada por unanimidade. Muito obrigado. Muito obrigado. 2.39, apreciação e votação da proposta camarária para a assunção de compromissos plurianuais, fornecimento de diversos tipos de bituminoso para aplicar na área do Concelho de Orém. Tem a palavra o Sr. Presidente. Muito obrigado. Esta é uma decisão idêntica a uma que também já aqui passou. Portanto, o procedimento terminava no dia 31 de dezembro. Das 620 toneladas de Bander e 254 toneladas de desgaste adjudicadas, apenas foram requisitadas 150 de Bander e 169,5 de desgaste. E, portanto, temos aqui um saldo ainda de 470 toneladas de Bander e 84,5 de desgaste. E o que se pretende é que este saldo remanescente possa transitar para o ano de 2018. Muito obrigado, Sr. Presidente. Alguma intervenção? Passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos à aprovação em minuta. Muito obrigado. Ponto 02.39, apreciação e votação da proposta camarária para a assunção de compromissos plurianuais. Fornecimento de diversos tipos de bituminoso para aplicar na área do Concelho de Orém. A proposta foi apresentada pelo Sr. Presidente da Câmara, não houve intervenções. A proposta apresentada à votação foi aprovada por unanimidade. Em relação a esta deliberação, ponho à vossa consideração. Alguém vota contra, alguém se abstém.
É aprovada igualmente por unanimidade. E temos os pontos 2.17 e 2.18, que foram as votações, também para aprovar as minutas, as deliberações em minuta, se fizerem favor. 2.17, designação de representantes de juntas de freguesia, Comissão Municipal de Defesa de Florestas contra Incêndios. Portanto, foi sujeita à votação a lista, que era, portanto, faziam parte o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Ceiça, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Urqueira e o Sr. Presidente da Junta de Freguesia da União de Freguesias de Freixenda, Ribeiro do Faro e Formigais. Sujeita à votação, esta lista foi aprovada com 32 votos a favor e 2 votos brancos. Ponho à vossa consideração esta deliberação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovada por unanimidade. E em relação ao ponto 2.18, igualmente, designação de representantes das juntas de freguesia para o Conselho Municipal de Segurança. Foi apresentada uma lista única, da qual fazem parte o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Rio de Cores e Casal dos Bernardos, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia da Nossa Senhora da Piedade e o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Fátima. Foi sujeita à votação esta lista, que foi aprovada com 32 votos a favor e 2 votos brancos. Ponho à vossa consideração esta deliberação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito obrigado. Só para desejar boas festas e bom ano para todos. Muito obrigado. Muito bem. Eu tinha aqui nota que não há pedido de intervenções da parte do público. Mais uma vez, deixo ao critério no ponto 2.40, que é pedido de intervenção aberta ao público. Dos cidadãos. Não havendo, queria, antes de regressarmos às nossas casas, de agradecer, em primeiro lugar, a vossa paciência. A sessão correu, penso que bem. A comprová-lo está o facto de todos os elementos se manterem até ao fim. Não houve nenhuma desistência. Agradecer também à parte do público que se manteve sempre em toda a sessão. Dizer-vos que hoje foram tomadas medidas importantes. Esta Assembleia Municipal está ao serviço do Conselho de Ourém, está também ao vosso serviço. Há apenas aqui uma ou duas notas que eu gostava de deixar à Câmara Municipal de alguma recomendação. Temos tido, da parte dos serviços da Assembleia Municipal, um desempenho notável, que eu gostava de agradecer aqui publicamente às duas funcionárias que nestes dias, inclusivamente de pausa de Natal, não tiveram pausa de Natal, estiveram sempre ao serviço aqui nas instalações para que esta sessão fosse possível. Mas, gostava de solicitar à Câmara Municipal, de quem temos tido da parte do seu Presidente, a melhor colaboração. No entanto, na parte dos serviços, há ainda alguns constrangimentos. Eu, que durante parte da minha vida profissional fui visitando alguns países da África, geralmente alguns elementos de alguns serviços públicos faziam notar a sua importância na colocação de alguns carimbos. E quando a sua função era colocar carimbos, tentavam notar e bloquear as ações com a imposição dos carimbos. E aqui alguns serviços municipais tendem a persistir na utilização dos carimbos. Mesmo que a vontade da Câmara, que é a mesma da Assembleia Municipal, que é servir os ourenses, servir o Conselho de Ourém, por vezes nem sempre é possível. Dou-vos um exemplo. Até o serviço ligeiro de catering que tentámos dar aqui para satisfazer as condições tentou ser condicionado a umas pequeninas bolachas e não fosse o Presidente da Assembleia Municipal a pagar do seu bolso, inclusivamente uma máquina de café que está ali, não teríamos o serviço que tivemos. Porque há, de facto, uma falta de agilização que, por exemplo, faz com que o Presidente da Assembleia Municipal seja o único ainda na Câmara dos novos órgãos eleitos que não tenha direito a um cartão de identificação de visita. Já todos os elementos têm, porque quando se pergunta aos serviços, os serviços não dão resposta à Assembleia Municipal. Eu sei que são vícios criados antigamente, em que a Assembleia Municipal era uma caixa de ressonância e que neste momento a Assembleia Municipal não é um órgão autónomo, é um órgão com vitalidade própria e que carece de todos o respeito, principalmente da parte dos funcionários que estão aqui, inclusivamente para ser fiscalizados por nós e não o contrário. E, portanto, deixava este repto, aproveitava ainda para, não só a todos os que estão aqui presentes, desejar um bom ano,
mas principalmente àqueles que hoje, pela primeira vez, tiveram a oportunidade de o fazer a partir de casa ou de outro local qualquer, que assistiram e foram vários. Recebemos algumas notificações de munícipes que foram contactando os serviços da Assembleia Municipal e a eles também um bom ano e muito obrigado a todos.